Ei pessoal, meu nome é Ademilson, sou psicólogo, coordeno a aula de psicologia do Centro Anchieta, em Vitória, aqui no Espírito Santo, e gostaria de partilhar um pouco com vocês sobre as consequências psíquicas do aborto, né? E antes disso, gostaria de pontuar que, diante do avanço da cultura de morte no Brasil e no mundo, e especificamente diante do avanço das pautas abortistas aqui no Brasil, no dia 3 de outubro, às 2h30, acontecerá a sexta Marcha pela Vida por um Brasil sem aborto em Vitória. Será uma carreata e ela sairá da praia de Camburi, entre a Norte e Sul, e a Adalberto Simão Nader, em Vitória. E voltando aqui às consequências psíquicas do aborto, gostaria de pontuar a síndrome pós-aborto, né, que designa o quadro patológico que compreende um complexo de sintomas fisiológicos, psicológicos e espirituais desencadeados depois da realização de um aborto procurado, um aborto voluntário, né, que afeta fundamentalmente as mulheres que abortaram, né, mas que pode também, essa síndrome, né, esses sintomas que serão apresentados, afetar tanto o pai da criança, né, quanto o médico, quanto a equipe médica, enfermeiros, né, essa síndrome pode também acometer eles. Desde sempre, há na mulher um instinto de maternidade, de cuidado. E quando isso é interrompido, deixa sequelas, né? E apesar de muitos médicos pró-aborto assinalarem que os transtornos que essas mulheres apresentam ser meramente emocional-psicológico, muitos psiquiatras demonstram que se trata de algo muito mais sério, de ordem patológica, de ordem doentia mesmo, né? Doença, e que pode se agrupar em três tipos de problema, isto é, acima de tudo, a de depressão, né? Uma tristeza profunda, podendo aparecer ideação suicida, tentativa de suicídio, por não suportar essa tristeza, em sentimento de culpa. Por que o sentimento de culpa? Por ter um pensamento de que matou o próprio filho, matou uma criança, matou um ser humano. Então, tem esse sentimento de culpa cresce, e aí a consequência de uma depressão, ideação suicida, até mesmo um ato suicida, né? A tentativa de suicídio. Depois, agressão contra o pai da criança, que pode ter influenciado a mãe, a mulher, a ter abortado, contra a sociedade em geral, né? Uma insatisfação pessoal, uma insatisfação, uma angústia, é onde se manifesta uma falta de aceitação daquilo que aconteceu, não superou, e quando falta o acompanhamento psicológico, o apoio de familiares, acontece essas alterações, né? E aparece essa agressividade na mulher. E finalmente, alterações na personalidade em forma crônica, que pode ser comparada a enfermidades cerebrais, né? Com relação ao sentimento de culpa, muitos estudos se observou que quando não há sentimento de culpa, costuma-se dar-se uma tendência ao álcool ou a dependência química, né? Então, como se fosse um gatilho, né? Não superou aquele sentimento de culpa, então se afunda na droga, se afunda no álcool, né? E uma consequência aí de vícios e uma vida disfuncional, uma vida errônea, fora da normalidade, né? Por outro lado, quando há esse sentimento de culpabilidade, costuma-se cair em estados depressivos, né, uma culpa muito grande, que se manifestam em grandes tristezas, uma visão negativa e pessimista do mundo a qual ela vive, né? Quando o sentimento de culpa é muito grande, leva a sentimentos de pânico e autodestruição, né? Pânico, né? O medo, né? Síndrome do pânico, o medo, uma angústia muito profunda, e autodestruição, no caso, a automutilação
ou a ideação suicida, ou tentativa de suicídio, ou o próprio ato suicida, né? Pode aparecer também um sentimento de fracasso como mãe. Não sou uma mãe, não conseguirei ser uma mãe boa, matei meu filho. Então surge aqueles pensamentos, vai surgindo, deprimindo, angustiando, e a tendência é o caos interior dessa mulher, dessa pessoa, se não tem um apoio psicológico, um apoio familiar, um suporte religioso que ajuda muito também, né? Que mais? Pode aparecer outros sintomas próprios desta síndrome, como por exemplo, alterações de diversas índoles no sono, pesadelos persistentes, sonha com a criança, sonha com morte, sonha com feto, né? Tem pesadelos, né? Mais ou menos nesse sentido. Crise de identidade, desconfiança, sentimento de cinismo, isso é a consciência da inocência perdida, né? Inclusive enfermidades psicossomáticas como anorexia e bulimia, com relação ao alimento, né? Estômago perto do ventre, e o ventre é onde a criança estava, onde a criança foi, né, abortada ou injetado uma injeção de potássio, de cloreto de potássio, como infelizmente aconteceu no caso passado, que todos têm conhecimento, pode vir a trazer essas consequências psíquicas na vida da mulher, né? Sem contar que pode ocorrer que quando a mulher tem contato com locais que tem crianças ou com mulheres grávidas, pode vir a aparecer crises de pânico, crise de ansiedade e outros sintomas da síndrome pós-aborto. Então, necessário é apoio familiar, né? Um apoio de amigos, de pessoas que queiram acolher. Por quê? Porque a criança não tem culpa. A criança não tem culpa, né? É fruto de estupro. Não tem culpa, né? Culpado é o estuprador, né? A criança é consequência do estupro, né? A vítima é a mulher, né? E se ocorre o aborto, a criança se torna também vítima, né? Vítima. Então, essa cultura da morte que tem avançado no Brasil, avançado no mundo, as pautas abortistas que têm avançado, mais destrói a mulher do que empodera a mulher. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, de que, mais uma vez, ocorrerá no dia 3 de outubro, às 2h30 da tarde, a Marcha pela Vida por um Brasil Sem Aborto, que ocorrerá em Vitória, aqui no Espírito Santo, sairá da Praia de Camburi, entre a Norte e Sul, e a Adalberto Simão Nader. Todos convidados, e acessem o site do Centro Anchieta, as redes sociais, e contribua com o nosso projeto de evangelização, mas também de desenvolvimento pessoal, intelectual, espiritual do ser humano. Salve Maria Santíssima!